A gente está passando essa crise ética, né? E como tu mesmo falou, todas essas reformas são muito importantes, né? A reforma tributária, que a gente, que nem tu mesmo pôs um post, agora a gente está começando a viver agora a vida brasileira. A gente tudo que a gente está produzindo a partir de agora, de maio, a gente está sendo para nós. Até agora não era deles. Então, assim, só que a gente depende desses deputados, esses senadores, que a gente vê que estão todos enrolados com essa questão da Lava Jato, né? Então, para ter essa reforma, não seria interessante que os empresários tivessem um movimento político de todas essas classes importantes para fazer com que houvesse uma nova Constituição, ter uma Constituição constituinte exclusiva, assim, com pessoas que fossem lá e fizessem essas reformas sérias. Porque não adianta fazer reforma da Previdência deixando todas as regalias que os funcionários públicos têm e outras coisas sérias mesmo. Que, por exemplo, lá, a política, por exemplo, o vereador é eleito com 2.000 votos numa população de 300 mil. São coisas absurdas, né, que não representam mesmo a gente. Tem deputados áreas de estados que não têm representante estadual. Então, são várias reformas, não só a política, tem a previdenciária, tributária. Nós pagamos um monte de impostos e a gente tem, para ter educação, saúde, e mesmo assim a gente tem que pagar de novo. Então, a gente paga 2 vezes impostos. Então, todas essas reformas. Obrigado pela pergunta. A primeira premissa dela eu não podia concordar mais. Eu acho sim que a classe empresarial brasileira tem uma obrigação de maior envolvimento na política e na exigência com relação aos seus representantes. Deixa eu dar um passo para trás. A crise brasileira não seria tão grande se a gente não tivesse um enorme vácuo de liderança no Brasil. O vácuo de liderança começa dentro do PT. O Lula sai, quem seriam os candidatos de escolha dele para presidente? Não era a Dilma. Primeira opção era o Zé Dirceu, enrolado já por corrupção. Segunda opção era o Palocci, enrolado por corrupção. Vai a Dilma. Aí a Dilma vai e ganha não uma, 2 eleições. Lembrando que a economia brasileira, ela despencou depois da segunda eleição dela, mas ela já vinha vindo para baixo desde então. Como a oposição foi capaz de perder 2 eleições para Dilma? Lembrei, é o carisma da Dilma, deve ter sido isso. O que significa o seguinte: o vácuo na oposição é igualzinho, e está claro o vácuo na oposição. Bom, não precisa muito, estoura a maior crise moral, política e econômica da história brasileira, 2 candidatos que tiveram dezenas de milhões de votos na eleição contra a Dilma logo antes, Aécio e Marina, não abriram a boca. No caso da Marina, ela não falou, ela sumiu, não falou nada. O Aécio falou grosso uma semana, depois mudou. A gente sabe hoje exatamente por quê. Meu ponto é só o seguinte: vácuo de liderança generalizado, é só ver agora as opções. Então cai o Temer, e vai quem? Tem um vácuo generalizado, o que significa o seguinte: tem um risco gigante e uma oportunidade gigante, que é onde eu vejo a questão da Constituinte. O que isso quer dizer do lado do risco? É só pegar e das oportunidades. Está tendo um movimento mundial onde insatisfação da população com a classe política tradicional está abrindo espaço para um bando de demagogos populistas à esquerda e à direita. Você tem dos 2 lados. Tem do lado que você quiser. Não precisa muito. Nos Estados Unidos, na eleição americana, você teve dos 2 lados. Você teve no lado de esquerda o Bernie Sanders, que é um socialista, que nos Estados Unidos é quase palavrão, quase levando a indicação do Partido Democrata. E teve o Trump, que é o demagogo de direita, sendo eleito presidente dos Estados Unidos. E não precisa muito. Agora na França, todo mundo comemorou que deu o Macron, que era um cara que parece equilibrado, um cara de centro, enfim, mas 2 pontos percentuais a menos que o Macron tivesse tido no primeiro turno. O segundo turno na França era Marine Le Pen, que é extrema-direita, e Mélenchon, que é extrema-esquerda. Meu ponto é, a gente tem o mesmo tipo de risco no Brasil. Quer um exemplo do risco? Eleição mudança. Precisamos de gente de fora da política. O que deu no Rio de Janeiro, segundo turno? Freixo e Crivella. E agora você escolhe qual dos 2 você quer. Mudança, claramente.
Enfim, um é extrema esquerda, PSOL, o outro Partido de Deus. E aí é uma das coisas, para mim está claro que vai ter uma grande mudança na próxima eleição de composição do Congresso. O que eu não sei é se necessariamente ela vai ser para melhor. Porque o que vai acontecer? A gente não vai ter, os empresários não vão se meter a financiar a gente, porque está uma situação que está complicada. Quem vai aparecer? É gente que ou tem dinheiro ou tem uma base forte. Tem dois grupos para mim que estão claros. 3, para falar a verdade, um me mata de medo. Primeiro grupo que está claro, gente que tem visibilidade, artista, o que vai ter desses... Aliás, já surgiram os balões de ensaio desses caras, até para a presidência surgiu o balão de ensaio nessa linha. Não tenho nada contra, mas nem nada a favor, não tenho a menor ideia do que o cara pensa, quer dizer, não faz sentido, é uma aventura. Do outro lado, você vai ter grupos religiosos, o que vai ter de religioso saindo, e tem um terceiro, crime organizado. Esses caras têm grana que está por fora, já não está no sistema, enfim. Então, esses caras vão fazer a Constituinte. Será que vai sair algo melhor ou vai sair algo pior? E aí volta na importância do setor empresarial se envolver. Porque já que eu falei do lado do risco, eu quero falar do lado da oportunidade. Porque eu acho que tem uma oportunidade. Tem uma oportunidade de mudança se a gente tiver lideranças empresariais engajadas. A gente vai começar a ter outros caras com, na minha opinião, com bandeiras muito diferentes sendo eleitas. No que vai dar, cedo demais para saber, mas posso dar um exemplo. Já que eu dei o exemplo do Rio, a segunda maior cidade, eu posso pegar São Paulo. Se eu tivesse aqui, eu estive aqui há 2 anos, imagina que eu aqui há 2 anos falasse o seguinte: João Dória vai ser eleito prefeito de São Paulo no primeiro turno com 10% mais votos que a soma de todos os outros candidatos, incluindo 4 ex-prefeitos de São Paulo. Ia ser gargalhada generalizada, porque, não, visualiza a cena comigo. O Dória está entrando na favela com um cachemira impecável para começar a abraçar o pessoal ali. Alguém está confortável naquela cena? Não, vamos ser honestos. O Dória é o benchmark do coxinha. Não fica mais coxinha que o Dória. O Dória, não, é verdade. O Dória é um cara que eu, quando estou com ele, eu me sinto mal, porque eu me sinto um mulambo, esculacho. O cara está sempre impecável. Um negócio assim, parece um boneco de cera. Não, é sério. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: apesar disso, não por isso, apesar disso, porque o que eu quero dizer é que o grosso da população não olha para o Dória e fala, gente que nem eu. Eu olho para o Dória e estou vendo o meu reflexo. Imagina, não acontece. Ainda assim ele se elegeu com todos os votos que eu falei. Por quê? Porque ele vendeu o seguinte recado: eu vou fazer uma gestão diferente, vou tratar do setor público como é feito na iniciativa privada, vamos fazer isso aqui direito. Diga-se de passagem, eu não sou a favor de tudo que ele fez, acho que tem muita coisa que eu não concordo, mas o fato é que ele está tratando a gestão de São Paulo de uma forma diferente. Pegar exemplo ligado à questão médica. Pô, tinha uma fila para exames em São Paulo de 8 meses. Isso eu sei que não é papo furado, porque a moça que trabalha na minha casa veio me falar. Ele estava esperando fazer um exame fazia 6 meses. Ele tomou posse 10 dias depois, o exame dela estava marcado, ela foi lá e fez o exame que ela tinha que fazer. Então, o fato é que dá para fazer diferente. E aí é que eu acho, pode ser que surja alguma coisa com a mudança. O meu ponto é, eu não partiria para uma constituinte antes de ver que cara vai ter isso aqui. Mas acho que do ponto de vista de maior participação da sociedade como um todo, e particularmente da classe empresarial, eu não podia concordar mais.